Eu costumo falar que o filme A Caça, ele é como se fosse um quadro muito bem pintado. Um quadro muito bem pintado, o artista ele consegue extrair da pessoa várias interpretações diferentes. Toda vez que você olhar para aquele quadro, ele te gera uma emoção, uma percepção, um olhar, um evento, uma emoção diferente. E A Caça, ele faz exatamente isso. Todas as vezes que eu assisti A Caça, eu percebi um detalhe diferente. Isso mostra quanto a obra é boa, o quanto ele conseguiu atingir o fim de uma arte. E A Caça não é um filme sobre culpa, a gente vai trabalhar isso. E eu vou dividir em todas as vezes que eu vi, cada vez eu tive uma percepção diferente. E no final, eu vou trazer uma teoria que ela é minha, é uma loucura minha. Isso só mostra o quanto a obra foi bem construída, foi bem escrita, porque essa teoria que eu estou trazendo aqui, eu nunca vi nenhum crítico fazer, eu já assisti vários vídeos e várias interpretações de A Caça, ninguém teve essa, então só mostra o quanto esse quadro foi muito bem pintado. A Caça é um filme de 2012, ele é um filme dinamarquês, também como seu ator principal, Mads Mikkelsen, ele também é dinamarquês, apesar de ele ser muito famoso, é um ator muito versátil também, fez o vilão em 007 Cassino Royale, faz a série do Hannibal, ele é o Hannibal Lecter na série, é um ator também muito bom e muito versátil. E aqui nós acompanhamos um professor do jardim de infância, que ele é todo ambientado numa quase uma comunhão ali, é uma comunidade que ela é muito unida, muito abraçada, eles são muito amigos, eles cresceram juntos. Parece que todo mundo mora naquela cidadezinha desde pequenininho, ninguém se mudou, todo mundo está dentro daquele ambiente. E nós acompanhamos o que uma narrativa, uma história, o quanto isso pode ser prejudicial para a vida de uma pessoa, de um cara que era extremamente querido. Ele era um professor do jardim de infância, ele tem um ambiente muito favorável a ele. Logo de cara, a gente é apresentado para um ambiente onde ele está dentro da casa do seu melhor amigo tem dois filhos, e todas as crianças da cidade praticamente estudam nesse colégio onde ele é professor. E aí ele sofre uma acusação gravíssima, que eu não sei nem se eu posso citar aqui por conta do YouTube, mas ele sofre uma acusação gravíssima de que ele fez uma coisa pesada com uma criança, e dali tudo desmorona, tudo é destronado, tudo é desencaixado na vida desse cara, ele perde o emprego, ele não consegue ir ao supermercado comprar nada, ele não consegue fazer nada na vida dele por conta de uma narrativa que podemos tratar se ela foi criada ou não. Mas na primeira vez que eu assisti, eu me lembro de ter perdido muito tempo focado na culpa, se o Lucas era culpado ou não do ato. E aí mostra várias belezas da construção desse diretor. E eu perdi muito tempo na primeira vez, e na primeira vez que eu assisti, eu tive certeza que ele era culpado. Ainda mais pela finalização do filme. A finalização do filme, ela te deixa alucinado. Você fica ali, caraca, o que foi isso? Então, na primeira vez, eu fiquei o tempo todo gastando energia focando na culpa do Lucas, se ele tinha culpa ou não. E com a finalização, eu praticamente enlouqueci. Então, vários momentos do filme, a gente fica. Eu fiquei com a expectativa de aparecer algum fator que colocava ele como culpado. Porque nós temos também que nos colocar no lugar dos personagens. O que você faria em relação a isso? Na segunda vez que eu vi, eu já tive uma percepção muito maior sobre o melhor amigo dele. E eu comecei a me colocar no lugar desse cara. Eu falei, cara, se eu sou o melhor amigo dele, como que eu reagiria sabendo que o meu melhor amigo está sendo acusado? Não vou cravar que ele fez ou não, mas está sendo acusado de que fez uma coisa com a minha filha. Ele é o melhor amigo desse cara. E não é aquele melhor amigo de distância, não é melhor amigo quase irmão mesmo, dos caras frequentarem a própria casa o tempo todo, saírem o tempo todo para beber. E aí eu me coloquei no lugar do melhor amigo dele, na percepção desse cara, que realmente é muito difícil. Você sofre uma pressão da sua esposa, você também tem que se portar como homem para cuidar e defender a sua casa. Você também não pode. E aí você também te gera uma confusão enorme. Quem está falando a verdade? É uma criança de 5 anos que foi bombardeada por um monte de informações, ou é o meu melhor amigo? Então, na segunda vez que eu vi, eu já comecei a ver pelo lado do melhor amigo dele. O trabalho do diretor ele é espetacular, ele faz uma ambientação, ele te coloca dentro daquela cidadezinha meio fria, meio morta, só que o relacionamento deles é muito bom, é muito acolhedor, é muito forte aquilo ali dentro da cidadezinha. E aí você se sente dentro e faz parte daquela cidadezinha. E aí você fica o tempo todo procurando algum motivo, alguma falha, alguma brecha do Lucas. E já de cara, como foi a primeira vez que eu assisti, eu tive certeza da culpa. Na segunda vez que eu assisti, eu já tive praticamente certeza de que ele não era culpado por vários e vários indícios que foram dados. O mais interessante desse filme e do trabalho do diretor também é que tinha tudo para caminhar para ser uma estrutura e um filme com um direcionamento para investigação policial.
de você ter um detetive, você ter alguém atrás dele, tem alguém querendo pegar as falhas dele, e em nenhum momento isso é passado, e eu achei isso genial, isso é o grande diferencial desse filme. Você fica focado sempre no relacionamento entre as pessoas, a narrativa de cada pessoa, a percepção de cada pessoa sobre aquilo, e isso foi um acerto absurdo, porque trouxe uma camada e um direcionamento diferente para o filme. E eu acho que esse é o maior erro das pessoas. E também foi o meu na primeira vez. Ficar focando em culpa ou não. Se o foco do diretor fosse esse, existiria a figura de um detetive, existiria a presença de um policial querendo achar aonde tem a falha, aonde tem o erro, para poder prender ele culpado. E esse filme mostra algo muito, mas muito importante, que é o poder de uma informação errada. Não existe nada, mais nada mais lucrativo no mundo do que uma informação. Uma pessoa, por uma informação, ela consegue mudar a vida. Se há 10 anos atrás alguém tivesse a informação do que ia acontecer com o Bitcoin, a pessoa ficaria rica. Você dar uma informação errada sobre alguém, você muda completamente a percepção sobre aquela pessoa. Principalmente alguém que você não conhece. Se alguém chegar para mim e me contar uma história de uma pessoa que eu nunca vi, não conheço, eu posso passar a olhar aquela pessoa a partir dessa percepção. E aí nós temos uma acusação de um nível tão grande que mudou a percepção completamente das pessoas sobre aquela pessoa que eles já conheciam absurdamente. Todos eles têm um relacionamento com ele de muitos e muitos anos, de muita e muita força, de muitos e muitos laços. Porém, as pessoas simplesmente jogaram tudo isso no lixo por conta de uma informação errônea. E, de antemão, já antecipo, depois da terceira ou quarta vez que eu assisti o filme, eu não tenho dúvida nenhuma de que ele não cometeu o ato. E aí nós vamos para o pressuposto seguinte, de que cometeram uma enorme injustiça e destruíram completamente a reputação de uma pessoa. E mostra o quanto a reputação é uma coisa importante. Porque dali, tudo dele foi ladeira abaixo, tudo para ele. Ele sofre o tempo todo, ele mata o cachorro, a cachorrinha dele, a cadela, o filho dele também é hostilizado, sem contar ele é vandalizado, ele sofre ameaça, tudo na vida dele simplesmente desmorona por conta da reputação dele que foi destruída. Vamos olhar agora um pouco com o olhar da Clara, do que aconteceu com a Clara. É uma criança muito pequenininha, tem 5 anos, se eu não me engano, 6 anos ela, e ela tem um bombardeio de algumas informações naquele momento, principalmente por conta do seu irmão mais velho, que mostra coisas que uma criança com aquela idade jamais poderia estar vendo. E aí tudo muda. Quando uma criança ela acessa coisas que ela não deveria estar acessando ainda, ela pula etapas da vida, ela pula etapas e aí ela se perde dentro da realidade que ela tem. Na realidade que ela tem, ela deveria estar vendo só isso daqui. Quando ela é exposta a coisas que ela não deveria estar vendo, ela começa a se perder dentro dela mesma. E aí o que é verdade se perde, o que é mentira se perde, e ela começa a tentar interpretar coisas que não era para ela estar interpretando, não era para ela estar tendo acesso. A preocupação de uma criança deveria ser só brincar e estudar. E aí ela começa a ter acesso a interpretações de coisas que ela não deveria estar tocando, que ela não deveria estar vendo. A cena final, ela vem para fechar com chave de ouro e mostrar que esse filme, ele não é um filme sobre culpa, ele é um filme sobre confiança. E mostra o quanto confiar é uma coisa muito importante. Quanto confiar também tem a ver com a reputação. E confiar numa pessoa que você já tem uma leitura enviesada dela é uma coisa muito destrutiva. Porque é mais fácil você confiar num desconhecido, que você não tem informação nenhuma sobre ele, do que num conhecido, que nesse momento ele está com a reputação dele completamente destroçada. Esse é o ponto-chave do diretor. E eu achei genial essa escolha dele de não trazer a polícia, não trazer um detetive, não começar essa caçada. A caçada e o nome do filme ser A Caça é porque a caça está dentro da sociedade. A sociedade caça e procura alguém que ela possa apontar o dedo. E nesse momento acabou sendo o Lucas. Só que em nenhum momento, nenhum desses que estão caçando se veem como vilão. E também é muito inteligente o fato deles também serem caçadores. E isso também é um grande exemplo de que no momento ali do filme, o viado era o Lucas. O Lucas era a pessoa que estava sendo caçada. O Lucas foi escolhido para ser a presa. E a cena final do tiro, ela prova isso. Ele mostra que, independente de qualquer coisa, ele ainda pode voltar a ser a caça. Eles toleraram, talvez. Alguns esqueceram, talvez por completo, mas alguns jamais iriam esquecer essa história. Alguns jamais iriam esquecer essa narrativa. Não importa se ela é verdade ou não. E sempre, em algum momento, as pessoas, a sociedade poderia se colocar de novo como predador sobre a vida dele.
Vamos ao momento da minha teoria. De novo, repito, isso é uma teoria, é uma loucura da minha cabeça que eu posso estar tirando da minha cabeça, mas é legal a gente ter vários tipos de interpretações sendo tiradas de um filme. E a minha teoria vem de que o culpado, ele não é o Lucas, isso já tinha sido cravado. Eu, nas últimas vezes que eu vi, eu já comecei a achar que o culpado era o padrinho, porque ele é meio estranho, ele tem um comportamento meio estranho, a casa dele é enorme. Mas da última vez que eu assisti hoje, inclusive, pela última vez, eu descartei ele. E a minha teoria veio criada hoje também, dessa última vez que eu assisti, de que a culpa é dos adolescentes, incluindo o irmão dela. Porque já no início do filme, no comecinho do filme, a gente vê que uma das culpas é o irmão dela mostrar coisas para elas, imagens que ela não poderia estar vendo de coisas entre adultos. Né? Acho que todo mundo entende o que eu estou falando. E aí ela já tem o primeiro acesso a coisas que ela não deveria estar vendo. O segundo ponto é que o filho dele, do Lucas, ele nunca questionou o pai. Ele tem certeza que o pai não é culpado. Em nenhum momento. E assim, eu acho que o diretor, em algum momento, ele buscaria essa dúvida. Outro ponto é que todas as crianças, elas começaram a também narrar uma história e todas elas constroem uma mesma narração parecida, que é falar de um porão, de que existe um porão. Porém, na casa do Lucas não tem porão. Se tivesse um porão, ele já estaria condenado. Agora, na casa dele não tem porão. E me pega muito é o momento em que o padrinho, que é o que eu falei que era estranho, mas já descarto também, ele conta ali a história para uns amigos, falando que conta a história da narrativa que está sendo entregue para a polícia, de que as crianças estão contando essa história desse porão. E no dia seguinte, o filho dele, que está dormindo na casa do padrinho, porque o pai está preso, está na prisão, tendo que depor e fazer toda a tramitagem, ele simplesmente desce para esse porão. E esse porão era na casa do padrinho. Em nenhum momento ele também questionou. Então, eu não sei o que foi feito exatamente, né? Mas a criança, naquele momento ali, ela está numa idade de muita confusão e acesso a muita coisa que ela não deveria estar tendo. Ela tem uma decepção ali na escolinha, dentro, porque ela gosta muito do Lucas, ela é apaixonada pelo Lucas. Você vê no início do filme que ela gosta muito de estar com ele. Ele é um cara muito carinhoso, ele cuida de todo mundo, até porque ele é professor de um colégio infantil. E a minha teoria é que a culpa é dos adolescentes. Alguma coisa foi feita em relação aos adolescentes. Não sei o que foi mostrado, o que foi feito, mas muitas crianças estavam nesse porão desse padrinho. E a prova é de que no dia em que ele fala, o filho dele vai até esse porão. O diretor também foi genial de não fazer isso de forma explícita. Ele tá ali meio que no escuro, tateando as coisas. Ele faz questão de ir com um, um isqueiro para não acender luz nenhuma e não acordar ninguém. Dali, ele tá ali olhando, vendo ali, só para recordar. Existe um momento também que o irmão dela, que é quem apresenta à criança essas imagens e essas informações, ele para e fica olhando para ela, e ele fica olhando, e ele não interpreta raiva. Ele poderia estar olhando para ela e focando no que foi gerado nela, porque já tinha acontecido o fato, ela já tinha feito a acusação. A menina, por ter sido rejeitada pelo Lucas, que o Lucas orienta ela, ela faz uma cartinha para ele, para ela não fazer esse tipo de coisa, porque ele é adulto, não pode, essas cartinhas só tem que mandar pro papai e pra mamãe, não pode ter esse tipo de relacionamento. Tem um momento que a criança dá um beijo nele e ele fala para ela, ele orienta, então ela junta milhares de emoções, constrói essa narrativa e o Lucas acabou sendo o boi de piranha, ele acabou sendo a pessoa que foi jogada ali para ser culpado, para uma tentativa dessa menina de culpar ele, mas ela não tem noção das consequências daquilo ali. Então, jamais o foco pode estar na criança. Então, a minha teoria é, quem expôs essa criança a não ser até que nível, até porque não dá, isso é teoria, foram os adolescentes. Porque os adolescentes em nenhum momento tomaram partida. Eu acho que se eu sou adolescente, eu tenho um irmão mais novo, alguém faz alguma coisa do tipo com meu irmão, eu acho que eu ia querer matar esse cara. E o irmão dela também, em nenhum momento, ele tem esse tipo de movimento, em nenhum momento ele tem esse tipo de raiva. Muito pelo contrário, eu acho que o sentimento que ele tem o tempo todo é de culpa. E aí o filho do Lucas também tem um pouco disso, a certeza de que o pai dele também não fez nada disso, também traz esse olhar. Então, isso aqui é teoria, de novo, mas eu acho que faz muito sentido. O diretor nunca falou sobre isso, até porque eu acho que é genial do diretor também deixar isso em aberto, porque as pessoas vão assistir mais vezes e vão abrir margens para mais interpretações. Então, é um filme que eu recomendo muito. Ele tá no Prime Video, ele tá disponível no Prime Video, é só pegar lá e assistir. É um filme muito bom. E a beleza desse filme também tá nisso. A beleza do cinema é isso, você abrir ali um filme, assistir várias vezes, cada vez você perceber detalhes, informações, formas diferentes, ele te gerar emoções diferentes.
E A Caça é um filme que conseguiu fazer isso. Eu dou um 8,5 aqui para A Caça, acho um filme muito bom, muito bonito. Não precisa de grandes cenas de lutas, nada muito alarmante, mas é muito bem construído, os detalhes, o sentimento das pessoas na cidade, tudo foi muito bem ambientado e construído. Matt Mikkelsen está em altíssimo nível. Não sei se não me recordo, não vi se ele foi indicado, mas deveria ter sido. E deixo aqui também a oportunidade de você seguir Aremos a Cena. Eu quero trazer ótica diferente para todos os filmes, todas as cenas. Indicações também. Esse é um filme que eu indico e muito. Acho que vocês devem parar para assistir A Caça. E cada pessoa que comenta aqui e participa é muito importante. Eu tenho recebido os comentários que eu não sei nem como agradecer. Agradeço quem já fez. E faça de novo, porque sempre ajuda. Traz comentários relevantes, traz sua opinião. Me fala qual foi a sua interpretação de A Caça. Ele é culpado ou não é culpado? Qual é a sua visão em relação a essa obra que é espetacular?